Bom dia! Estou começando a me preparar, botar o microfonezinho aqui. O, o microfone ajuda, né, a ter um som melhor, né? Enquanto as pessoas vão chegando. Padrão Enfermagem, bem-vindo. Batista, bem-vindo. Que bom, que bom. Nesse horário onde só os corajosos vão ficando presentes, né? É assim mesmo. Davi, bom dia, Davi. Enquanto algumas pessoas chegam, né? Eu queria compartilhar, porque a live deve ficar gravada, não sei, mas deve ficar. Queria compartilhar com vocês uma experiência muito legal que eu vivi. Tem um grupo de música que eu gosto muito, que se chama Reverb Poesia. E tem um poeta que faz parte desse grupo, Alan Dias Castro, e as músicas dele são incríveis. E eu estava ouvindo uma delas esse fim de semana que se chama assim, A Maldição de Ser Feliz. Bom dia, Davi. A Maldição de Ser Feliz. A gente não nasceu num mundo que ensina a gente a ser feliz, ou que prepara a gente para ser feliz, ou que estimula a gente para ser feliz. A gente nasceu num mundo que tem muito medo de gente feliz. É como se ser feliz fosse mesmo uma maldição. Como se a felicidade do outro brilhasse tanto que trouxesse para mim um medo de ter a minha luz ofuscada, né? E é bem assim. E aí você, quando quer se adaptar a essa caixinha, a esse mundo, você acha que ser normal não é ser tão feliz. Você já viu como as crianças são felizes? De uma forma geral, toda criança é cheia de vida, é cheia de alegria e é muito feliz, né? O que faz, às vezes, essa criança ir perdendo essa espontaneidade, essa alegria toda com o passar do tempo? O que faz? O que gera isso? O que traz isso? É a ideia de que não é ser normal ser tão feliz e ser tão alegre e estar tão disposto. E a gente precisa prestar atenção, porque na verdade a maldição é ser normal. A maldição não é ser feliz. Ser feliz é o que a gente nasceu para ser. E eu sei que a gente tem muitas dificuldades e problemas e dores na vida. Eu também tenho, né? Eu sou humana e tenho meus defeitos e minhas qualidades e meus desafios, mas eu aprendi que a forma como a gente lida com esses desafios é que faz toda a diferença. A forma como a gente lida com o que chega para nós faz toda a diferença. E não é fácil lidar com um problema ou com uma dor, né? Quando tá tudo errado e tem um monte de coisa difícil acontecendo, mas é um aprendizado que vale a pena, porque a gente cresce, a gente se sente mais forte. E ao se sentir mais forte, a gente enfrenta as dificuldades de frente. A Suminha tá pedindo para entrar no vídeo. Vamos lá, Suminha? Vamos ver como é que funciona? Vamos ver se funciona para nós? Agora eu estou aguardando você assumir, aceitar o convite. Você pediu para entrar. Eu tenho muita vontade que as lives, embora eu perceba que o horário não é o melhor horário, né? Eu tenho muita vontade que as lives elas possam realmente acontecer de maneira interativa, que alguém que queira fazer uma pergunta ou que queira falar comigo possa entrar ao vivo comigo. Enquanto isso não acontece, eu tenho trazido perguntas que eu recebo no direct, no YouTube,
em comentários, né? Na live passada, uma pessoa deixou um comentário, a Denise, ela me pediu para ajudar ela com uma questão. O que acontece com a Denise? A Denise, ela está com dúvida no relacionamento dela. Ela tem um relacionamento de 12 anos, e ela teve uma questão com o parceiro dela, que ele resolveu fazer ciúmes para ela, com uma colega de trabalho. E aí ela disse, onde tem fumaça, tem fogo. Então, quando a gente discutiu, ele disse, eu estava só tentando fazer ciúmes para você. Mas ela ficou encucada com isso e ela estava pedindo para eu falar um pouquinho sobre essa situação. Confiança é uma coisa que, quando é ferida, é muito delicado para reconquistar. É muito difícil. A confiança é como se fosse uma trama bem fininha, um véu bem fininho, sabe? Difícil de reconquistar depois de rasgado, né? Então a gente precisa sempre ter muito cuidado com o que a gente faz para não ferir a confiança do outro. Porque se a gente ferir a confiança do outro, a gente pode nunca mais conseguir de volta. Então eu nem sei se o ponto mais importante é se tem fogo onde tem fumaça. Eu nem sei se o ponto mais importante é saber se ele fez ou não fez algo. Porque aqui tem dois pontos fundamentais, Denise. Um é o seguinte: se ele fez algo e você resolve perdoar, ok, tenha se concretizado ou não. Se decide, se resolve internamente e segue a sua vida. Oi, Renata, Eridan, Júlia. Eu recebi um coraçãozinho também aqui, eu não tinha, da Fê. Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Para mim é tão importante. Então, é muito importante que quando eu resolvo perdoar uma pessoa, seja do que for, mesmo que seja o meu parceiro a respeito de uma traição, é um direito que eu tenho, que ninguém tem nada a ver com isso, mas a partir do momento que eu decido perdoar, eu tenho que apagar aquilo da minha mente e seguir em frente. Senão, aquilo segue comigo como uma tortura, e aí eu decidi dar uma chance a esse relacionamento e destruo ele. A mesma coisa que me fez dar uma chance me faz destruir esse relacionamento. Então é preciso estar muito atento. Agora, o outro, quando ele quer mexer comigo me machucando, também não é a melhor maneira, né? Será que é a melhor maneira? Quando o outro resolve brincar me machucando? Eu pego uma faca, corro atrás de você, te dou uma facada. Ah, agora é a sua vez, corre atrás de mim. Não é assim que funciona, né? Então, não foi bacana o que ele fez. Se tem fumaça, se tem fogo, aí eu não sei, tá? Mas eu acho que a sua decisão tem que ser você com você. Gisele, muito obrigada pelo teu carinho, tá? A Gisele está falando que eu sou importante para ela. Você também é importante para mim, Gisele, de verdade. Eu posso conhecer, algumas pessoas eu conheço um pouquinho mais, outras eu não conheço, nunca falei com elas, mas eu sinto um carinho imenso por cada pessoa que sofre, sofreu, que precisa se libertar e que precisa sair da dor. Gratidão, tá? Então, obrigada, Renata, meu amor. Então, deixa eu só tô vendo um negócio aqui, só um minutinho. Pronto. Aqui. Isso. Então, é muito importante isso quando a gente toma uma decisão. Não deixar ninguém se importar e ir em frente. Cadê você? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É Suelen?
A Suelen saiu. Tudo bem, gente, é assim mesmo, a gente vai aprendendo, né? Quero ver a hora que alguém vai ter coragem de entrar aqui para falar comigo, botar a cara ali na a tapa, porque se você falar comigo, eu tenho muito mais chance de ajudar você, responder a tua questão. Mas eu entendo perfeitamente que não é assim para algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa fica intimidada, principalmente nessa questão de alguns problemas pessoais. E aí, eu queria trazer a segunda pergunta. Eu vou abaixar aqui porque está lá embaixo, que é a pergunta da Tatiane. Gente, a Tatiane, ela traz uma pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque é uma coisa que envolve um ensinamento muito forte que a gente traz dentro da gente e que é importante a gente entender. A Tatiane foi muito, ao longo da vida, foi agredida muitas vezes por palavras da própria mãe. E isso gerou nela uma mágoa muito grande. Sendo a mãe uma pessoa com tanto poder de influência, a gente imagina, né? Qualquer pessoa que a gente gosta, quando nos maltrata com palavras, quando nos machuca, nos magoa, aquilo causa um ferimento profundo. Imagine a mãe da gente, né? Mas o que eu vou falar aqui cabe para qualquer relacionamento que seja importante para você. A gente aprende que tem que amar o pai e a mãe. E quando chega um momento da vida que a gente fica adulto e está todo magoado e ferido, a gente pensa, não consigo amar esse pai ou essa mãe. E aí me sinto culpado por não conseguir. Só que se você parar para pensar nas grandes escrituras, a Bíblia, que é uma escritura sagrada conhecida, e outras escrituras também, de outras linhas, né? Elas nunca dizem ame teu pai e tua mãe, elas dizem honre teu pai e tua mãe. A constelação familiar, eu sou consteladora, né? Fala muito sobre isso. Uma das leis do amor envolve esse processo de honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe foi quem aí resolveu nos dar a vida. Agora, honrar é diferente de amar. Porque o amor se estabelece ou não à medida que vai sendo construído. Se eu tenho contato, se eu tenho intimidade, se eu me relaciono bem com aquela pessoa, eu cultivo amor e aprendo a estar com ela e achar bom. Se aquela pessoa me machuca, se aquela pessoa me magoa, se aquela pessoa me fere, é pouquíssimo provável que eu venha a ter um bom relacionamento com ela à medida que eu for ficando adulto, à medida que eu for crescendo ou à medida que o tempo for passando. Muitas vezes uma mãe tem 2 filhos ou 3 filhos e cada um tem a sua personalidade. Ela ama os 2 ou os 3 igualzinho, mas um deles trata ela diferente. Um deles se aproxima mais, um deles conversa mais, um deles se identifica mais. Ou um deles é mais grosseiro, ou um deles vai embora, ou um deles trata mal. Então não é uma questão de amor, é uma questão de relação. A gente tem mais ou menos intimidade, mais ou menos identificação, a relação é melhor, o amor é maior, se isso foi criado e cultivado. Para de cobrar de si mesmo um amor que você não tem que dar, você não tem que oferecer. Amor é cultivado. Eu já falei há um tempo atrás, não me lembro bem se foi num vídeo ou numa aula que eu dei, mas eu falo isso naquele e-book para resgatar a autoestima e o valor pessoal, eu falo sobre isso. A gente acha que tem a obrigação de amar a Deus, que é um relacionamento maior que esse. E como que você vai amar se você não tiver relacionamento com Ele? Como é que você vai amar a Deus? Por quê? Porque tem que amar, porque é obrigado a amar, porque está escrito em algum lugar ou te ensinaram isso quando você era criança? Não, não é assim. Compreende? Você vai amar a esse Deus, a essa fonte de amor que nos cerca, se você tiver um relacionamento com Ele. Conversar, falar a verdade, abrir o coração, criar intimidade.
é desenvolver a confiança. Aí sim você pode dizer que ama. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu disse para Deus assim: eu quero aprender a te amar muito, eu quero te conhecer mais e quero aprender a te amar muito. Porque eu sei que eu aprendi que eu tenho que te amar, eu aprendi que eu preciso te amar, mas eu ainda não sei se te amo. Entende? Então, isso foi incrível, porque foi a partir daí que eu comecei a estreitar a minha relação com essa fonte incrível de amor que nos cerca, não é me cerca, nos cerca 100% do tempo, mas a gente precisa estar disponível para receber. Então, e assim é com todo relacionamento. Amor é cultivado. Se você não ama, não tem a culpa, de alguma maneira não foi cultivado. E isso é importante na relação que você tem com você também. Amor precisa ser cultivado. Se você não tiver uma relação de confiança com você, de carinho com você, é impossível ter amor. E na maioria das vezes essa relação começa de que maneira? Com as atitudes, não começa com o sentimento. O sentimento vem depois que as atitudes começam a surgir e serem trabalhadas. É isso que a gente precisa entender. Às vezes eu estou com muita raiva de mim, eu não tenho mais raiva de mim. Graças a Deus, muito bom, eu agradeço a todo o universo, mas eu hoje, há muito tempo, não tenho raiva de mim. Mas às vezes é natural que a pessoa tenha. E aí eu tinha muita raiva de mim. Aí eu aprendi que eu tinha que mudar minhas atitudes para que o amor viesse. E aí mesmo que o sentimento de raiva tivesse ali, eu não me maltratava mais. Não me xingava, não me maltratava, não brigava comigo. É assim que você tem que fazer. Depois passou um tempo, quando eu consegui parar de brigar comigo, que eu escorregava, né? Vinha aquela raiva de mim, eu brigava comigo. Quando eu consegui parar de brigar comigo, veio um outro passo, que era me tratar bem, sabe? Ao invés de eu brigar comigo quando algo dava errado, eu dizia assim, tá tudo bem, Leia. Muitas vezes eu fazia assim, ó, me abraçava e falava assim, tá tudo bem, Leia, vai ficar tudo bem. Compreende? Foi gradativo. Hoje eu consigo me tratar bem e consigo não ter raiva de mim e me amo a maior parte das vezes. Não sei se o tempo todo ainda. Sei que não me amo tudo que posso me amar, mas acho que me amo o tempo inteiro. Que é o que eu desejo para você. Porque eu sei que esse investimento nesse alto amor, nessa autoestima, te leva para um outro padrão, sabe? Te leva para um outro nível. A Renata está dizendo que ela tem raiva dela em certos momentos. Então, Renata, é normal a gente ter raiva da gente em alguns momentos. É normal. Então, a gente precisa começar entendendo isso. O problema não está em sentir raiva. O problema está o que eu faço a partir dessa raiva. O que eu faço? Eu digo para mim, sua burra, sua idiota, você merece morrer, você não merece nada de bom, e tá, 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 tá. Eu me dou soco, eu me arranho. O que eu faço quando eu estou com raiva de mim? Porque o sentimento, ele é uma coisa muito poderosa, mas que eu não tenho controle e nem mando. Oi, Vera, tudo bem? A Vera acordou com uma sensação de algo gritando dentro de mim. Devia ser eu. Gritando, vem, Vera, vem para a live. Então, Renata e todos que estão aqui, né, assistindo esse vídeo, a gente precisa lidar com o sentimento como algo natural, mas a gente precisa entender o que faz com ele. E no momento que a raiva vier, eu vou fechar os olhos, eu vou respirar e eu vou dizer, não vou mais me maltratar. Não vou mais me maltratar. E parar de se maltratar a partir de uma decisão. É assim, meu amor, que a sua vida vai mudar. Eu sei porque vivi. E eu sei porque há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a viverem isso. A viverem dessa maneira.
E a Fê está perguntando aqui, e quando não é raiva, mas pena de si mesmo? Bom dia, Fê. Então, isso se confunde às vezes, sabe? É, existem, eu fiz um vídeo até sobre isso, as confusões da autoestima, né? Os três principais, eu não lembro o nome direito, as três principais confusões que a gente faz. Uma delas é confundir a autoestima com a pena de si mesmo. Porque a pena de si mesmo é altamente destruidora. Quando você tem pena de mim, de si, né? Quando eu tenho pena de mim, quando você tem pena de você, a gente se sente injustiçado, sabe? A gente se sente vitimado. Você já viu uma vítima? A vítima é aquela pessoa totalmente exposta, sofrida, machucada, que não tem recurso nenhum de defesa. Essa é a vítima. Esse é o problema da gente ter pena da gente. Porque enquanto a gente está com pena da gente, a gente não sai do lugar e fica totalmente exposto para ter mais e mais, ser mais e mais maltratado. É exatamente assim que acontece. Eu sei que muitas coisas acontecem na vida que fazem com que a gente se sinta injustiçado. Porque, afinal de contas, eu estou agindo certo, eu estou fazendo tudo certo, por que isso foi acontecer na minha vida? Eu sou também, eu sou bacana com o outro porque o outro me traiu. Então, a gente precisa entender que a gente não é coitadinho, independente do que tenha acontecido na nossa vida, isso não muda quem a gente é. Não é porque alguém me magoou ou porque um acontecimento ruim chegou que isso mudou a minha essência, que eu deixei de ter força, que eu deixei de ser quem sou. Não. É nesse momento que eu preciso reunir tudo que eu tenho das minhas forças. Beijo, Vera. Tudo que eu tenho das minhas forças, e é nesse momento que eu ergo a minha cabeça, e é nesse momento que eu vou em frente, porque é assim a forma que eu tenho de me fortalecer. Compreende, meu amor? Quando eu tenho pena de mim, eu fico passando a mão na minha cabeça, sabe? Tadinho, pobrezinho. Eu fico trazendo para mim coisas que eu gosto e não que eu preciso. Eu sou diabético e como açúcar porque eu estou com tanta pena de mim e estou sofrendo tanto, deixa eu aliviar esse sofrimento. Toma açúcar, Leia. Quando eu dou açúcar para um diabético, eu estou sendo bom para essa pessoa, eu estou amando essa pessoa? Não, eu estou morrendo de pena, tratando ela como incapaz e prejudicando ela. É o que eu faço comigo quando eu tenho pena de mim. Compreende o processo de que esse lugar que eu me coloco, sim, pode ter acontecido uma coisa horrível e eu estar muito triste com uma pessoa, mas então que essa tristeza vá para o nível da raiva, para que aí eu possa me libertar. Dentro dos sentimentos existe uma escala, sabe, hierárquica de sentimento. Lá embaixo está a tristeza. A tristeza é um sentimento que se aproxima da morte, sabe? Por isso que a depressão é uma doença tão séria. Então, lá embaixo está a tristeza. Acompanhando a tristeza está a mágoa, o ressentimento, a autopiedade. A autopiedade, ela acompanha o sentimento de tristeza. Você sabe, nesse degrau hierárquico, qual é o próximo sentimento? A raiva. A raiva é bem melhor do que a tristeza nessa escala. Entende? Por quê? Porque a raiva é um sentimento que está próximo da vida. Se você estudar o assunto, ou se você tiver a oportunidade de perceber, quando uma pessoa deprimida luta contra a depressão, ela entra na raiva, para depois ela ficar em equilíbrio. Então, mesmo que você entre na raiva, busque força, mas não fique no lugar de vítima. A raiva é o ideal? Não, não é o ideal. Eu falei agora anteriormente como é que você faz com a raiva de si mesmo. Mas a pena de si mesmo é pior ainda que a raiva. Consegue te destruir mais ainda. Percebe? Então você cria um ciclo que vai se autoalimentando de uma maneira muito negativa para você. Nem raiva de si mesmo e nem pena de si mesmo.
Seja honesto consigo mesmo. Uma pessoa honesta consigo, ela é capaz de ver suas qualidades, ela é capaz de ver aquilo que ela chama de defeitos, que eu acho que são qualidades feridas, ela é capaz de ver a sua integridade, ela é capaz de agir de forma coerente consigo mesmo. Isso é o equilíbrio. E o equilíbrio a gente caminha para alcançar. Não tem um salto, né? Toma uma pílula hoje, amanhã acorda equilibrada. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. Mas se você puder investir nesse passo a passo de equilíbrio, se você puder se entregar nesse passo a passo, você consegue se libertar e chegar nesse lugar de equilíbrio, que é o lugar de amor por si mesmo. E a Fê ainda disse aqui, acaba atraindo mais do mesmo com a autopena. É sempre assim, Fê, sempre, sempre. A gente vai criar na nossa vida e na nossa história aquilo que a gente emite, transborda dentro de nós. Eu deixei essa semana, eu não sei quantos aqui são do grupo do Telegram, até esqueci de avisar da live no grupo do Telegram. Eu não sei quantos aqui são do grupo do Telegram. Eu deixei essa semana um áudio falando só sobre o poder criador. Porque a gente acha que o poder criador é uma coisa que você fecha os olhos e vai plasmando aquilo através de seus pensamentos. E o poder criador envolve ação e atitude. A partir daquilo que você acredita, a tua mente contribui para você alcançar X ou Y. Não é místico, nem esotérico e nem mágico, mas faz mágica. Quando você tem uma piedade de si mesmo, pena de si mesmo, se sente injustiçado, se sente vitimado, muitas vezes você conquista a simpatia de algumas pessoas que num primeiro momento correm para te socorrer, que depois enchem o saco se isso permanecer. Tá? Mas num primeiro momento as pessoas correm para te socorrer. Então, em primeiro lugar, você tem um ganho, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali e as que vão persistindo, elas acabam alimentando essa autopiedade. Elas acabam dizendo, nossa, você está injustiçado mesmo, coitadinho, pobrezinho, ninguém teria a força, etc. e tal. É difícil uma pessoa chegar e falar, vamos embora, levanta, acabou, acabou, passou, passou, está no passado, você é melhor que isso, você é mais forte que isso, vamos lá que você consegue. É tão importante esse tipo de palavra, né? É tão importante quando alguém chega e coloca a gente para cima. Eu sei que é o amor e o cuidado que faz com que as pessoas venham dizer para a gente, poxa, que coisa triste, que pena, coitadinho, pobrezinho, sabe? Mas é porque a maioria das pessoas não sabe o que faz. Vê como é importante a gente também ter a nossa própria opinião, porque se quem nos cerca não sabe exatamente o que faz, que pelo menos nós saibamos o que fazer para nos socorrer e não ficar ali absorvendo toda aquela influência, né, que está chegando. Tá bom, meu amor? Bom, não chegou nenhuma pergunta até agora, eu vou ler outra pergunta que eu trouxe aqui, tá bom? Espera aí só um minutinho, me dá licença, que eu estou abaixando aqui, gente. Essa pergunta é do Sérgio Ferrari, tá? E essa pergunta, ela tem duas coisas muito importantes. Ele diz que nesse momento ele está vivendo um ódio absoluto dele. Por quê? Porque durante muito tempo ele permitiu que pessoas o machucassem. Durante muito tempo ele permitiu que pessoas o maltratassem. E que nesse momento ele está vivendo muita raiva dele mesmo. Ele coloca assim, um ódio absoluto, né? E tem uma outra questão na pergunta dele que ele diz assim, mas eu estou muito velho. Eu destruí tanto da minha vida e agora eu estou velho para recomeçar. Eu não sei a idade do Sérgio. A gente falou um pouco agora sobre essa raiva, né? E a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão particular do Sérgio, porque a pessoa principal que a gente tem que se perdoar é a gente, sabe? Toda vez que alguém faz mal pra gente, a gente permitiu.
de alguma coisa a gente permitiu, sabe? Que essa pessoa fizesse. A gente deu abertura, a gente não ouviu alguma mensagem importante que deveria ter ouvido, aí a gente deu espaço e essa pessoa nos machucou. E muitas vezes a pessoa machuca a gente continua dando espaço, a pessoa continua machucando. Quanto mais espaço a gente der, quanto mais uma pessoa nos machucar, ou quanto mais pessoas nos machucarem, mais difícil vai ser de perdoar a gente. Eu vou dizer para você como é esse processo, só para você ter uma ideia da dificuldade de se perdoar quando a gente deixa alguém maltratar a gente. Você consegue imaginar a cena onde uma pessoa adulta, responsável por uma criança, pega essa criança pela mão e coloca essa criança numa roda, onde várias pessoas vão ficar apontando defeitos nessa criança, rindo dessa criança, jogando ovo nessa criança, jogando tomate nessa criança, debochando dessa criança. Não é uma cena absurda? Você pegar uma criança pela mão e colocar num círculo para ela ser maltratada? É o que você faz com você quando você permite que alguém te maltrate. Exatamente isso. Porque você pega a sua criança interior e coloca ela numa exposição para ser maltratada. Isso é seríssimo, seríssimo. Em vários vídeos meus eu falo sobre isso. Se você se permitir ser maltratado, a maior dificuldade depois vai ser de se perdoar. Como eu fiz isso comigo? Como eu pude me expor dessa maneira e dar permissão ao outro de me tratar de forma tão absurda? Como eu pude perder minha dignidade dessa maneira, meu amor próprio dessa maneira? Como eu pude me desrespeitar tanto? Como eu pude ser tão cruel comigo? Eu posso garantir para você que essa é uma das piores fases. Eu trabalho com autoestima e relacionamento há mais de 15 anos. E há mais de 15 anos que todas as pessoas que vieram até mim e que eu pude atender, e que eu pude acompanhar, e que eu pude ajudar no seu processo de libertação, de resgate de si mesmo, de resgate da sua autoestima, passou por essa fase de raiva de si mesmo, por ter permitido que o outro o maltratasse, o humilhasse, o machucasse. É muito importante definir os limites. É muito importante se respeitar. Só que isso tem um preço. E muita gente não está disposta a pagar. Porque no momento em que eu me posiciono e que eu digo, não, você não vai mais me maltratar. Chega. Você não vai mais me humilhar, você não vai falar palavras ruins para mim, você não vai mais me ignorar, você não vai mais gritar comigo, seja o que for. No momento em que eu me posiciono, dentro de mim, algo grita assim: essa pessoa pode ir embora. E você tem que estar disposto a pagar o preço dessa pessoa ir embora. Por isso esse basta, esse chega, ele é tão difícil. Mas o teu limite não pode deixar ficar elástico sem fim. Porque senão o seu perdão também nunca vai chegar. Sabe? Você precisa pagar o preço através da coragem de que talvez aquela pessoa vá embora no momento que você se posicionar. Eu vou dizer para você que a maioria das vezes que eu vi isso acontecer, ninguém foi embora. A pessoa até se ressentiu, achou estranho, tentou às vezes entrar num conflito ou numa briga, mas acabou respeitando o posicionamento do outro. Agora, há vezes em que a pessoa te vê como um objeto de uso. E se essa pessoa te vê como objeto de uso, ela vai embora no momento em que você não estiver mais disponível para uso. Percebe? Quem foi embora já era para ter ido há muito tempo. Graças a Deus, vai embora, vai com Deus, criatura. Sai da minha vida.
É assustador quando a gente entende o quanto se envolveu. É assustador quando a gente entende que não viu aquilo acontecer. Como que aquilo chegou naquele lugar? Como é que essa pessoa me maltratou tanto? E se você conseguiu suportar isso, você também consegue suportar qualquer dor. Se posicione. Defina seu limite, se respeite, se ame. Mas, pelo amor de Deus, pare de permitir que as pessoas maltratem você, humilhem você, tratem você como um objeto de uso. Para com isso, por favor, porque isso vai te machucar demais. Já vi destruírem algumas pessoas até chegarem ao ponto de praticamente não ter volta. Então não deixe, não permite. E quando o Sérgio, o rapaz dessa pergunta, ele disse que é velho para isso, não existe velho para isso. E eu não estou aqui para trazer uma frase banalizada, sabe? A minha intenção não é ficar repetindo, não, você não é velho. O que vale é a idade interior de cada pessoa. Eu não estou aqui para falar isso. Eu até acho isso. Eu até acho que o que vale é a idade interior de cada pessoa mesmo, né? Mas eu quero falar além disso. O que é a vida para você? O que será a vida para o Sérgio que fez essa pergunta? O que é a vida para essa pessoa? A vida é algo que eu só vivo aqui, pronto, ponto final, acabou, não existe nada além daqui. Porque se for, pode até ser que a idade seja algo muito assustador. Mas se não for, compreenda que o que você leva a partir daqui é exatamente teu conhecimento, teu aprendizado, teu crescimento, teu desenvolvimento, teu sentimento. Então, nisso, a gente investe até o fim da vida, porque isso segue com a gente, isso forma a nossa essência, isso nos mostra quem nós somos. Não existe idade para trabalhar com autoestima, não existe idade para ter um bom relacionamento, um novo amor, não existe, gente. De verdade. Isso é definido pela sociedade, isso é definido pelo grupo que eu convivo, isso é definido, seja lá pelo que for que eu aprendi. Não existe. A vida não é só isso aqui que a gente está vendo. Tem mais que isso. Eu respeito tua crença, respeito tua religião, né? E só um ateu, realmente, ele não acredita que tem nada depois da morte. A pessoa, né, que não tem ateu, que não é ateu, ela sempre acredita que vai ter alguma coisa depois. E nesse alguma coisa é que você leva tudo que você aprendeu e cresceu. A Vera está perguntando aqui, e quando a gente não se vê e só vê o outro? Então, Vera, isso acontece muito, muito mesmo. Porque a gente aprendeu desde pequenininho a ser dessa maneira, sabe? Se você parar para pensar, a educação que a criança ainda hoje recebe, mas recebia muito antigamente, quanto mais para trás, mais recebia. Mas mesmo quem tem 20 anos recebeu muito desse tipo de educação. Ser bonzinho, ser educado. A gente entende que a simpatia está no dizer sim, está em ser bonzinho, obediente, educado. A gente aprendeu isso, está meio que circulando no sangue da gente. A gente aprendeu a ser simpático com o outro. Por quê? Porque ser antipático é sinônimo de reprovação. E ninguém quer ser reprovado. Todo mundo quer ser aceito e aprovado. E por agir dessa maneira, de alguma forma, a gente também absorveu a ideia de que o outro é mais importante. De que eu preciso mesmo é ser igual ao outro e não ser como eu sou. Aí eu começo a ver o outro e deixo de me ver, valorizar o outro, deixo de me valorizar. Eu começo a servir o outro e deixo de me servir. Porque veja bem, não há problema em valorizar o outro, não há problema em ajudar o outro, não há problema em amar o outro. Problema nenhum, zero. Na verdade, fazer tudo isso até alimenta o amor próprio. O problema é quando eu só enxergo o outro. Quando eu não me amo, não me respeito, não faço por mim, não
não entendo meus limites. Aí é que há o problema. O problema não está no outro, o problema está comigo. A solução também. Se eu não olho para mim, se eu não vejo a minha importância e o meu valor, aí não tem jeito, sabe? E você me diz que não quer mais ser assim, e não é para querer mesmo mais ser assim. E como é que eu vejo menos o outro e vejo mais a mim? Ou como que eu vejo a gente igual? Porque, na verdade, não significa ver menos o outro e mais a mim. Significa ver a mim. Porque nesse ponto eu não estou me enxergando, não estou me vendo, estou ali sendo invisível. Compreende? Então, meu esforço não é deixar de ver o outro, não é deixar de ajudar o outro, não é deixar de estar com o outro. O meu esforço, o meu empenho, o meu olhar tem que ser em estar comigo. Olhar para mim, ver quem eu sou, reconhecer minhas próprias qualidades, falar coisas boas para mim todo dia, olhando no espelho, sim, para que eu possa criar uma intimidade comigo e desenvolver esse olhar sobre mim. Parar de dizer para o outro que eu posso resolver todas as coisas e que eu estou 100% do tempo presente. Assumir que eu sou humano e posso errar. Entender que tudo bem se der alguma coisa errada, porque eu não sou um super-herói e nem vou ficar tentando ser. A Keila está dizendo, eu fui assim com meu ex-marido e acho que por eu ter me anulado por ele, ele deixou de me admirar e me deixou por outra mulher. Então, Keila, é exatamente assim. Quando você conhece uma pessoa, a pessoa te conhece, você está para cima, autoconfiante, feliz da vida, está no top dos tops. Você não é grilado, você tem o maior brilho, e aí aquela pessoa se apaixona por você. Ele se apaixona pelo seu melhor, pelo seu top de luz. Com o passar do tempo, de acordo com a maneira com que o relacionamento se desenvolva, você vai se sentindo inseguro. De alguma forma, a insegurança vai batendo. E aí você começa a ficar desesperado. Ao invés de você reforçar o olhar sobre você mesmo, de reforçar a sua autoestima, porque ela está prejudicada naquele momento em que você se sente insegura, o que você faz? Você se volta para o outro. Olha para mim, presta atenção em mim, olha para mim, olha como eu sou incrível, deixa eu ajudar você, deixa eu estar com você, deixa eu fazer tudo para você, deixa eu dar o meu melhor para você. O que acontece? Cada vez você fica menos esquecido e cada vez o outro fica mais em evidência. Tem problema o outro estar em evidência? Não. Qual é o problema? É você ficar esquecido. Porque você deixa de ser aquela pessoa que você era quando o outro se apaixonou. Óbvio, você deixou de ser. Você se esqueceu, se largou para trás, parou de se priorizar. Você está insegura. Você não se ajuda. Você não tem atitudes de amor com você. Você não ocupa o seu tempo com coisas boas para você, para que você se sinta importante. Aí o outro olha para você e fala: quem é essa pessoa aqui? Entende como é o processo? A tua pergunta cabe bastante na outra que eu estava respondendo. Bastante mesmo. Entendeu? Só que, Keila, nunca é tarde. Vera, nunca é tarde. Renata, nunca é tarde. A gente, Sérgio, nunca é tarde. Que era o rapaz que eu estava respondendo a pergunta, né? Eridan, minha querida, nós somos incríveis, Eridan. É muito bom ver você aqui. Então, nunca é tarde. Há sempre espaço e momento para a gente investir na gente. Todo o crescimento que você tem, toda essência que você pode trabalhar em você, todo aprendizado, todo conhecimento, todo amor que você cultiva em si mesmo, vai te levar para um outro nível. Quando eu falo de outro nível, eu estou falando de nível de vida, onde a vida sorri para você, onde o céu é mais azul, onde as flores são mais coloridas, porque você está num estado muito melhor, um estado emocional de alto amor, de autoestima, reconhecendo seu valor pessoal. Sabe quando você acorda bem, que parece que tudo mesmo está com a cor mais viva?
que assim, o outro às vezes pode até falar uma coisa ruim que você nem liga, porque você está tão bem aquele dia. É nesse estado que você entra, quando você cultiva esse amor por você, quando você investe no seu valor pessoal, quando você investe na sua autoestima. É nesse estado que você entra. Aí os problemas parecem menores e as alegrias parecem maiores. Por isso vale a pena, independente da idade que você tem, independente do lugar que você esteja, investir no amor a si mesmo, no respeito a si mesmo, na autoconfiança, na autoestima, porque a sua vida vai mudar. Vai mudar. E a gente tem, agora não teve nenhuma pergunta ainda, mas, né, a gente tem mais uma pergunta aqui, eu não sei que horas são, vamos olhar, mas eu vou responder. Espera aí só um pouquinho aqui. Ah, dá para responder ainda, ó. Eu me sinto um lixo. Essa pessoa, ela mandou a pergunta para mim e pediu para não divulgar o nome, tá? Eu me sinto um lixo. Sei que não é certo sentir isso. E também sei que a minha vida tem muitas coisas boas. Sinto culpa por ser assim. Me ajuda a mudar isso. Meu amor, sentimento não tem certo nem errado. Sentimento a gente sente. A gente se sente bem com sentimento, ou se sente mal com sentimento. A gente gosta de ter um sentimento ou não gosta de ter um sentimento, mas não existe certo nem errado, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Se você se sente um lixo, é porque acreditou assim de alguma maneira, alguma coisa aconteceu na tua vida para te colocar nesse lugar. E tudo bem, é um sentimento difícil de ser sentido, porém, com urgência, você tem que sair daí. Só você pode se tirar dessa lixeira. Você é a única pessoa que pode se tirar daí. E quando você diz que a vida é boa, mas que você se sente assim, como um lixo, e que sente culpa por isso, eu preciso dizer para você que existe uma chance muito, muito grande de você estar deprimido. Existe. Existe uma chance muito grande de você estar adoecido quimicamente, fisicamente, seu corpo estar adoecido, tá? Então, eu queria que a gente prestasse atenção, todos que estão ouvindo aqui. A depressão é uma doença séria. Eu levanto de manhã, eu me cuido, eu me arrumo e trabalho, faço as tarefas todas que eu preciso fazer e de vez em quando eu dou até um sorriso, eu não estou deprimida. Não é assim que funciona. Não é assim. Você está deprimido quando você perde o prazer pela vida. Você está deprimido quando você perde o prazer para beber uma água, o prazer para comer algo gostoso, o prazer de estar com alguém, o prazer, você começa a entrar, você está entrando em depressão. Quando você fala assim, a minha vida está ótima, mas eu me sinto um lixo e me sinto culpada por isso, é muito provável que você esteja em depressão. Eu não sou médica, mas eu acho que você deveria ouvir a opinião de um profissional da área de saúde, de um médico. Porque o meu trabalho, né, já me fez lidar com muitas e muitas pessoas deprimidas. Eu, há muitos anos atrás, tive depressão durante 7 anos. Conheço de perto o que é depressão. E afirmo para você, é uma doença do corpo que precisa de cuidado. É uma doença emocional? É. A origem é emocional. A terapia te leva à cura dessa doença. Coisas terapêuticas te levam à cura dessa doença. Práticas terapêuticas te levam à cura dessa doença. Mas se atinge teu corpo, você precisa de medicamento. Sim. Né? Ninguém nasceu para ficar na dor e ninguém merece estar na dor o tempo inteiro. Porque esse sentimento de culpa e de fracasso que o deprimido sente só piora a depressão. O sentimento é real, mas o fato não é real. Ele sente como se tudo estivesse ruim, estando tudo bem ao redor. Percebe que crueldade e percebe a importância disso? É isso. É isso que é preciso olhar com carinho,
com atenção e de maneira muito séria. Porque eu posso dar 1000 dicas aqui, sabe? Mas se você estiver deprimido, não vai adiantar. E você vai se sentir cada vez mais fracassado. A Renata está dizendo assim, hoje eu acordei com uma angústia tão grande de rasgar o peito. Obrigada por essa live. Vou trabalhar com o coração em paz. Obrigada, obrigada. Gratidão. Gente, é tão importante para mim ter vocês aqui. Vocês não fazem ideia. Como alegra o meu coração. Que momento gostoso é esse momento em que eu estou aqui. Eu agradeço a presença de cada um, o carinho de cada um. Eu quero muito ajudar. Paulinho, gratidão. Davi, Marlene, Eridan, Vera, Keila, não sei se eu lembro o nome de todos. Gratidão. Semana que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui. Vamos persistir nesse horário cedinho da nossa live. A gente vai estar aqui. Eu desejo toda a luz do mundo no seu coração para você. Assim que eu terminar a live, você vai poder deixar pergunta no comentário, pergunta no direct, ou vim preparado para perguntar para mim na próxima live. Tá bom, meu amor? É sempre terça, 7h53 da manhã, Keila. Leila, a gente está terminando, 7h53 que começa. Você toda terça, 7h53 da manhã. Conto com vocês. Gratidão, até a próxima live. Um beijo. Pega aí.